Meus irmãos, a mensagem que eu vou pregar aqui hoje, ela foge um pouco daquilo que eu costumeiramente prego. Por estarmos no mês da família, eu quero pregar então alinhado com o tema. Então eu vou falar hoje sobre a crise da meia-idade, e o processo do envelhecimento. Como é que nós podemos envelhecer? Que Deus nos dê graça para isso, né? Com sabedoria, né? Nós possamos ter arte no nosso envelhecimento. Quero começar com o Salmo 37, no versículo 5. Eu nunca preguei essa mensagem na Igreja Cristã da Trindade. Preguei uma vez num outro lugar. Então eu não me lembro direito de onde eu tirei as informações. Nem tudo aqui é meu, uma parte sim, mas eu não me lembro mais de onde eu tirei essas informações. Mas eu espero que seja de bênção para a nossa vida. Eu quero começar com o Salmo 37, versículo 5. Diz assim: já fui jovem e agora sou velho. Essa é uma realidade na minha vida. Essa palavra se cumpre em mim. Essa palavra se cumpre em mim. Já fui moço, já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Quando o salmista diz, aqui o rei Davi, foi Davi quem escreveu, ele diz: eu já fui moço, mas agora sou velho. Ele não fala isso com amargura. Ele não fala isso com depressão, com tristeza. Que droga! Agora sou velho. Não é com essa atitude que ele fala. Ele fala com confiança em Deus. A gente vai ver, por exemplo, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu vou parafrasear Davi, eu vou repetir o versículo de uma outra maneira. Entrega a tua velhice ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, o que é uma crise da meia-idade? É uma época de intensa avaliação pessoal, quando pensamentos assustadores e inquietantes disparam pela mente, apresentando perguntas sobre quem sou, por que estou aqui, para onde eu vou, o que eu faço e o que tudo isso tem a ver comigo. É um período de dúvidas sobre si mesmo. Creio que os crentes têm menos isso, mas os incrédulos, isso é bastante acentuado. As mulheres experimentam tais tensões durante o desequilíbrio da menopausa, quando a atividade reprodutiva vai desaparecendo. E aí entram os disfarces. Na meia-idade, agora a gente fala meia-idade, mas talvez seja 2/3, né? Talvez não seja só 50%, seja 2/3. Então, o que acontece nessa fase da vida? Os ternos e gravatas são substituídos por camisas estampadas. Eu até brinquei com o irmão aqui hoje, que veio com a camisa estampada, eu falei para ele: hoje eu vou falar sobre a sua camisa. Eu não vou nem olhar para o lado dele, mas eu já brinquei com ele aqui hoje. Então, os ternos e gravatas são substituídos por camisas estampadas, por calça jeans, né? Rabo de cavalo, caiu o cabelo, mas aqui atrás tem, aqui dos lados, então deixa crescer. Faz um rabo de cavalo para dizer: olha, eu tenho muito cabelo. Então, eu ainda tenho muito cabelo, né? E carros esportes, né? Possantes, barulhentos, né? E a conquista sexual passa a ser muito importante para provar, né? A potência, né? A virilidade e assim por diante. Mas qual é a realidade? A realidade é que você não viverá para sempre. Eu não vou viver para sempre, você também não vai viver para sempre, né? E a taxa de mortalidade continua sendo uma por pessoa. E todos vão chegar lá, com toda certeza. Tá? Então, nós chegamos face a face com a estarrecedora realidade da brevidade da vida. É dessa forma que quero passar o resto da minha vida. O que é mais importante para mim? A vida após a morte? Como será que é morrer? E é nessa fase que, por exemplo, a mãe,
ela se torna filha e a filha se torna mãe. Lembra quando a menina é pequenininha, a mãe veste ela toda bonitinha e diz, você está linda, você está bonita, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A mãe fala isso para a filha. Quando a filha fica mais velha, os papéis se invertem. É ela que fala isso com a mãe. Nossa, você está bonita. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Os papéis se invertem, né? Mamãe, quer parar de falar que viu o papai? Papai já morreu faz tanto tempo e você ainda fica falando que acabou de ver o papai lá na sala e assim por diante, né? Então, não se esqueça da blusa, não se esqueça do agasalho. Tudo isso. Aquilo que a mãe falava para a menina, agora para a filha, na infância, a filha fala agora para a mãe quando a mãe já está na velhice. O que a Bíblia comenta, né? A Bíblia diz no Salmo 90, versículos 10 e versículo 12. Eu pulei o 11. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Temos ainda o Salmo 103, versículo de 13 a 18, que diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que nós somos, do que fomos formados. Deus se lembra de que nós somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com que os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. A única e verdadeira fonte de significado na vida é o amor de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Você não vai encontrar outro lugar. Eu verifiquei o que os filósofos falam sobre a morte, o envelhecimento, e eles não ajudam. Pelo contrário, eles estão lá também deprimidos, sem saber o que fazer com o futuro. É um vazio, é o niilismo, a questão, é a cultura do nada e tudo isso. E a vida só faz sentido à luz da palavra de Deus e quando estamos em Cristo Jesus, né? Como eu disse há pouco tempo, num podcast, eu me converti num momento que eu não precisava de conversão. Eu não precisava de Cristo, do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista financeiro humano, eu não precisava. Mas dentro de mim um vazio, que só alguém do tamanho de Jesus podia preencher. E eu estava com 19 anos de idade. Tá? Então eu vi a vida ainda, como muita gente vê. Eu tenho um longo caminho pela frente. Isso aí nem sempre é verdade, porque a morte corta a fila. A primeira sepultura na Bíblia foi aberta para um jovem, não foi para um idoso. Foi para Abel. Então a morte corta a fila. Mas a vida faz sentido em Cristo. Como é que os homens tentam se imortalizar? Muitos tentam se imortalizar através das artes. Aí nós temos Picasso, Mozart, Beethoven. Outros através da filantropia. Aí nós temos as fundações, Fundação Bill Gates, Fundação Ford e aí por diante. Outros através de bens e de negócios. Isso está lá no Salmo 49, versículos 11 e 12. Fala daqueles que acham que as suas propriedades, suas casas, vão durar para sempre. E ali diz que não é assim, e nós sabemos que não é. Né? Outros através dos filhos, meus herdeiros. Né? Eu tenho um filho, né? Então a turma quer isso. Eu conheci um irmão que ele se gloriava porque ele tinha um filho, enquanto que o irmão dele tinha 2 filhas, está vendo? As filhas não vão dar o nome dele para os netos, mas o meu filho vai dar o nome para os meus netos, uma coisa assim. Através dos filhos, através de publicações, de livros, né? Literatura e assim por diante. Através da política e da história, como Abraham Lincoln, George de Gaulle e vários outros. Através das conquistas, como Alexandre o Grande, Júlio César, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung e muitos outros. Né? Ou então através da ciência, como Galileu, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, então se perpetuam através da ciência. Né? Ou através da ciência criônica, olha só,
congelando os seus corpos para ressuscitá-los com auxílio de uma tecnologia futura. Por enquanto não dá certo, mas lá na frente vai dar certo. Então congela o meu corpo. Que o dia que der certo, me descongela, aí eu vou estar num mundo bem diferente. Parece túnel do tempo, mas alguma coisa assim. Outros querem se imortalizar através do acúmulo de riquezas, primeiro para si próprio. Depois nós vemos que a riqueza ela é passada para futuras gerações e suas consequências, né? E aí quando a herança é passada para os filhos, já começa a existir a briga por controle. A família estava toda em harmonia, os filhos comendo juntos, almoçando juntos, viajando juntos, e celebrações juntos, mas a hora que começou o inventário, meu Deus do céu, acabou a paz, acabou a harmonia, existe briga de controle. Existe também a perda do incentivo para o trabalho, porque os pais deixaram muito dinheiro para os filhos. Então eles se sentem, para que trabalhar? Está tudo fácil agora. E aí entra a devassidão, o desperdício, né? E alguém até já disse que é preciso ter mão firme para segurar um cálice cheio. Quando o cálice tem pouca coisa, aí não é difícil. Mas quando ele está transbordando, você tem que segurar com uma mão muito firme. E isso faz, aí remete a ilustração de muito dinheiro, é um cálice cheio, é preciso tomar cuidado, né? Meus filhos e outras pessoas são as únicas riquezas que eu posso levar para o céu. Nós temos que ter isso em mente, né? E o ninho vai ficar vazio, vai se tornar um mosteiro ou vai se tornar um museu. Vai ter muita coisa antiga, roupa velha, objetos velhos, coisas de 40 anos atrás, de 30 anos atrás e assim por diante. Tudo isso vai passando. É mais difícil passar os valores morais e bíblicos hoje do que em época passada. A competição com a mídia ela é intensa, ela é cruel. Quem controla a mídia, a grande mídia? Satanás controla a grande mídia. Porque a mídia promove a cultura da sensualidade, a cultura da transgressão, a rebelião do coração. Tudo que a palavra de Deus ela promove, a mídia se levanta contra. A mídia, como já disse aqui, a mídia não é apenas uma mídia sem Deus, ela é uma mídia contra Deus. O fato dos pais amarem e servir a Deus não garante que os seus filhos farão o mesmo. Veja a casa de Eli. Eli era um sacerdote, porém os seus filhos eram filhos de Belial. Veja Samuel, grande exemplo de integridade, um homem íntegro. Quando Samuel entregou o cargo, a monarquia estava se estabelecendo através de Saul. Ele então perguntou para a liderança de Israel: eu defraudei vocês em alguma coisa? Eu dei algum prejuízo para vocês? Não, você não nos defraudou em nada. Olha, que postura bonita. Mesmo o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, lá pelo fim do capítulo, ele diz aos líderes de Éfeso: eu não cobicei a prata e nem o ouro de ninguém, para o que eu precisava, essas mãos me serviram. Acho isso muito bonito. Mas, e de novo, vou dizer essa frase: ninguém teve um pai melhor do que Adão e Eva, mas olha no que deu. Então nem sempre a culpa é dos pais, temos que ter isso em mente também. E há uma disputa constante pela mente, pelos corações das crianças. Hoje nós vemos nas escolas, eu tenho orado: Senhor, tira das escolas os doutrinadores e coloca os professores. As escolas no Brasil, as faculdades no Brasil não precisam de doutrinadores. Quem doutrina são os pais, é a família que doutrina, é a família que transfere, que promove a moral, o caráter, o estilo de vida. A herança religiosa é a família quem faz e não a escola, não o mundo secular. Então que Deus livre o Brasil dos doutrinadores e nos dê professores capazes para ensinar português, geografia, matemática, física, Aliás, os alunos hoje, a maioria está muito fraca nessas disciplinas, o Brasil ocupa um ranking mundial muito vergonhoso nessa parte. Então, há uma disputa nisso também. Agora, ao passar a tocha, vem a ideia da Olimpíada, a corrida de bastão. Então, um corre, o outro fica esperando, e quando ele vai chegando, pega, tem que correr de novo até chegar no outro. E aquele momento de transição é um momento muito crucial, porque ali o bastão pode cair.
ali pode cair e a corrida está perdida também. Se o bastão cair, será na troca de gerações. O bastão é a palavra de Deus, como nós vemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Você vai falar da minha palavra, andando pelo caminho, escreve nas ombreiras, né, das suas portas. Fale com seus filhos, deitando, levantando, em todo o tempo, fale a minha palavra. Olha o que diz o Salmo 145, versículo 4. Uma geração anunciará a outra geração, a geração seguinte, as maravilhas do Senhor. Que bênção, né? É preciso. Jó jejuava pelos seus filhos e orava pelos seus filhos. Moisés foi ensinado por seus pais, está lá em Hebreus 11. E nós vemos Timóteo, a influência da avó e da sua mãe, a avó Lloyd, a sua mãe Eunice, a influência que teve na vida deste moço, discípulo de Paulo, a ponto de Paulo mencionar numa das suas cartas. Acho isso muito interessante. Agora vem uma parte macabra, mas vocês não se desesperem, porque fica até o fim que vai dar certo. Agora uma parte macabra, né? As marcas do envelhecimento. Como é que se dá o processo? Diminuição do contato sensorial ou perceptivo. O sentido da audição diminui devido ao desgaste dos 3 ossinhos do ouvido: bigorna, martelo e estribo. Sabia disso? Nós temos 3 ossinhos lá dentro do ouvido, chamados bigorna, martelo e estribo. E eles são responsáveis pela nossa audição. Os sons mais agudos são os primeiros a desaparecer, depois os mais baixos. O paladar se modifica pela atrofia das células da boca e da língua. Diminui o prazer de comer. Pero não muito, aqui no meu caso. Ainda não, ainda não. Acho que é o fato de eu não beber, de eu não usar drogas e de não fumar, talvez colabore para comer melhor, né? O olfato se atrofia também, os alimentos ficam menos saborosos. Manchas começam a aparecer na pele, ela fica ressecada, endurecida, fazendo diminuir o sentido do tato, do toque. Os 5 sentidos demoram mais para enviar informações para o cérebro. Mais tarde surgem as modificações nas atividades motoras, dificultando as movimentações. O controle da ponta dos dedos, a destreza das mãos, pulso, cotovelo e ombros. A diminuição se dá de fora para dentro, em direção ao centro do corpo. Por exemplo, a escrita trêmula. A seguir surgem as modificações do sistema cardiovascular. A gordura acumulada no coração e ao seu redor o obriga a trabalhar mais para produzir o mesmo resultado. Quer dizer, obriga o coração a trabalhar mais. Um endurecimento gradual das artérias aumenta a tensão cardíaca. O colesterol se acumula nas artérias, reduzindo o fluxo de sangue, podendo provocar ataques cardíacos, derrames e outros. A atividade reprodutiva cessa aos 45 anos, mais ou menos, nas mulheres, e entre 50 e 60 anos nos homens. A natureza já não confia mais em nós para a reprodução. Essa é a grande verdade. E depois de tudo que eu falei aqui nesse momento, eu creio que amanhã vai ter muita gente marcando exames. Aliás, é importante que marque, né? O que é que nós devemos evitar neste momento? Isolamento. Não se isole, né? Não se isole. Por exemplo, nós temos uma atividade aqui, toda quarta-feira, que é maravilhosa. Maravilhosa. O Jardim de Oração, a reunião das mulheres. Tá? Olha, tem mulheres que são curadas de depressão, mulheres que passaram a viver uma vida abençoada e vitoriosa porque participam dessa oração. É uma troca, é uma coisa muito bonita. Tá? Até eu participo, só do café. Do café no fim da reunião, acontece às 3h30. Tá? E nós temos também a oração do meio-dia. Toda quarta-feira, quando não tem feriado, ao meio-dia, nós evangelizamos também. Então evite o isolamento, evite a inatividade, faça alguma coisa. Tá? Vai chegar um dia em que eu não vou poder pregar mais, eu sei disso. Se eu viver mais tempo, bem mais do que talvez eu pense. Vai viver um dia que eu não vou poder fazer algumas coisas, mas tem uma coisa que eu nunca vou cessar de fazer, eu vou fazer até o fim: interceder pelas almas que eu ganhei, interceder pela igreja, interceder pelo mundo, orar.
E é um investimento tremendo. Aliás, eu não quero deixar essa atividade só para velhice. Eu tenho que fazer isso constantemente. Tá? Autopiedade. Ai, já não aguento mais nada, já estou velho, não sirvo para mais, não presto para mais nada, está vendo? E tudo isso. Para com isso. Você não pode falar que você já está velho demais. Quem vai falar isso é Deus. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. É Deus quem fala isso. Tá? Então não é você que fala. Espera Deus te falar. Porque no dia que Ele falar, você já está velho demais, é porque você já vai. É verdade. É verdade. Tá? É porque já vai. Tá? Já chegou a hora. Não tem nem mais 5 minutos, nem mais 10 minutos. Talvez um dia para você se preparar, 2, alguma coisa. Mas você já vai. Tá? Agora fica aí, ai, estou velho, ai, não aguento mais nada, ai, não quero mais nada, a vida para mim acabou. Não, tem muita coisa que você pode fazer. Descubra. Agora, principalmente com internet, com tanta coisa, mídias sociais, você pode espalhar o amor de Deus, você pode fazer muita coisa para Deus. Tá? Então, não se desespere de maneira alguma. Tá? Bom, e os inimigos da meia-idade? A pessoa que se aproxima dos 40. Ela sabe que ela está ficando mais velha. Os cabelos, não todos, mas os cabelos começam a cair. Né? E aí, ou então os cabelos brancos começam a aparecer. As rugas, o fôlego diminui. As mudanças físicas não são atraentes ou convenientes. Eu me lembro, quando eu gostava de olhar no espelho, eu tinha meus 30, 29, 30. Eu chegava no espelho, olhava assim de lado, né? Queria ver, de lado. Hoje eu só olho de frente para pentear o cabelo. É, meu filho, as coisas mudam, né? As coisas mudam, né? Então, as mudanças físicas não são nada atraentes, né? Porque o mundo de hoje valoriza o físico jovem, bonito e saudável, levando a pessoa idosa a sofrer desvalorização pessoal. A velhice está a menos de 2 décadas para quem está na meia-idade, né? E os idosos já estão mais próximos da morte também. E uma outra coisa que acontece com os idosos, eles se tornam invisíveis. As pessoas não enxergam mais os idosos. Não sei o que acontece, principalmente no metrô. Tem um marmanjo sentado no lugar que é meu, por direito, para eu sentar, e ele está lá no celular. Ele sabe que eu estou ali, mas ele não levanta os olhos, ele não é bobo. Como que não estou enxergando ninguém, não vi ninguém, estou aqui concentrado, né? Não tem ninguém do meu lado, e assim por diante. Às vezes eu dou um toque, mas eu tenho muito receio, porque eu já quebrei a cara. Tinha um rapaz sentado, um novo, cara novo, forte. Eu dei um toque nele, ele levantou, ele tinha uma prótese na perna. Falei, não, o lugar é seu. O lugar é seu, por favor. Pelo amor de Deus, não me faça passar. Eu já passei uma vergonha, não me faça passar 2. Então, eu tenho receio também, né? E assim por diante. E o seu trabalho? A pessoa na meia-idade começa a se ressentir do trabalho, porque não haverá mais crescimento na carreira, tem a necessidade da família que precisa ser suprida, sonhos não realizados e assim por diante. E a sua própria família, não importa o quanto trabalhe, ela sempre vai requerer mais dinheiro. Seus pais passaram a depender dele, às vezes se inverte, os filhos passam a depender dos pais. E nessa idade há um grande perigo, a idade do lobo, a idade da tentação, principalmente de aventuras sexuais, de infidelidade conjugal, é muito triste. E isso aconteceu com o rei Davi, todo mundo sabe da história. Davi estava na meia-idade quando ele cometeu um adultério com Betseba, e foi uma tragédia para a sua vida e para a família, além de planejar o assassinato do marido dela, o Urias. Tá? Então, muito cuidado para que você mantenha a sua fidelidade a Deus, a palavra de Deus, obediência a Deus, neste momento da sua vida. Agora vamos voltar para a Bíblia, aqui que interessa. Tá? Por exemplo, a morte de Moisés. Deus chegou, Moisés estava com 120 anos, uma idade muito boa. Se Deus quisesse me chegar lá, com vigor, é claro, eu não tenho nada contra. Mas, em Deuteronômio 32, de versículos 48 a 50, Deus dá uma ordem para Moisés. Sobe no monte porque você vai morrer. Eu, se eu fosse Moisés, não subiria nunca. Eu subir no monte para morrer, não. Eu vou para a planície, eu vou para a praia, mas o monte não é a minha vocação. Olha Josué, olha que Deus falou para mim subir no monte, para morrer eu não subo não, pois ele subiu.
E eu creio que Moisés não subiu reclamando, subiu no monte para morrer. Que coisa terrível. Onde se viu fazer isso comigo? Com o servo dele, amigo dele e tudo isso. Moisés subiu. E o que eu acho mais bonito é que em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, diz que Moisés morreu pela palavra do Senhor. Pela boca do Senhor. Outra versão diz pela boca do Senhor. Sabe como é que os rabinos interpretam isso? Moisés morreu com um beijo do Senhor. Deus beijou Moisés. E Moisés não suportou. Moisés morreu porque Deus o beijou. E para beijar tem que estar muito próximo. Né? Ninguém beija à distância. Pode jogar um beijo à distância. Mas ali estava muito próximo. E para beijar tem que ter muita afinidade, tem que ter um amor, muita intimidade. E é isso que existiu entre Moisés e o Senhor. Ele morreu com um beijo do Senhor. Eu não reclamaria se acontecesse comigo a mesma coisa. Agora veja, Josué capítulo 13, versículo 1. Olha a palavra de Deus para Josué. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho. Aí é Deus quem está falando. Lembrou? Aí é Deus quem está falando. Você já está velho. Quer dizer, acabou. Final de carreira, Josué. Mas ainda há muita terra para ser conquistada. Aí Deus foi falando, tem essa, tem aquela outra também, mas não é para você. Missão cumprida, Josué. Missão cumprida. Isso é muito importante. O senso de missão cumprida. Alguns idosos, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo outro. Não. Se você morreu, primeiro porque você já estava preparado para ir. E outra, foi no tempo de Deus. No tempo de Deus você morreu. Porque o número dos nossos dias, esse número já é decidido na concepção. Está lá no Salmo 139. Quando há concepção, quando você já começa a ser formado no ventre da mãe, ali naquele momento Deus já diz, vai viver tantos dias. E não tem como mudar isso. E não importa de que morte você vai morrer. Porque não importa a morte, porque na ressurreição tudo vai se consertar, com toda certeza. Tá? Então, Josué, você já está velho, então desce por contente, você fez uma grande obra, você foi muito usado, desde que saiu lá do Egito. Olha esses anos todos, Josué, fique em paz, meu filho, fica feliz, você está velho e vai morrer, e você vai morrer feliz, isso é maravilhoso, né? Então tem muita gente assim que não tem essa paz. Mas eu ainda tenho que fazer. Não, você já fez, meu irmão. Eu quero falar uma palavra agora para os irmãos e as irmãs que são idosos aqui. Você já fez, e você fez muito bem. E você fez muito bem. E o que você fez é maravilhoso. O que Deus fez na sua vida é maravilhoso. Tá? E outra, as coisas ainda vão melhorar mais ainda quando chegarmos na eternidade. Veja ainda Simeão, lá em Lucas 2, versículo 29, o Espírito Santo falou para aquele homem, você não vai morrer sem ver a consolação de Israel, sem ver o Messias. E o Espírito Santo falou para ele um dia, vai porque o Messias está chegando lá no templo. Agora chegou o momento. E ele foi, ele sabia que não ia morrer. Agora vou ver o Messias, vou morrer. Eu não vou no templo, não quero ver o Messias, não. Não quero saber de ver o Messias. Não, eu vou ver o Messias e vou morrer. E ele fala isso, né? Lá em Lucas capítulo 2, versículo 29. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo. Agora eu vou morrer em paz. Não tem mais pendência na minha vida. Tudo se cumpriu. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31, Paulo diz, eu morro todos os dias. Todos os dias. Paulo está diante da imagem da morte. Todo dia. Pode ser hoje o dia em que ele vai me chamar. Pode ser que eu morra hoje. Tanto que quando chega em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, ele fala da sua morte, ele diz, o tempo da minha morte está próximo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E ele não diz, ali é assim, bom, se eu já morri todo dia, qual o problema de morrer mais uma vez? Então Paulo estava preparado. Porque nós levamos vantagem. Qual é a nossa vantagem em tudo isso? A vitória da nossa fé. Nós cremos em Cristo.
Nós cremos na sua palavra, que já fez provisão para nós. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele nos espera lá do outro lado. Ele já garantiu isso. A sua ressurreição dentre os mortos, quando Cristo ressuscitou, ele também passou a garantir, ele garante a nossa ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, que o tirou do túmulo, é o mesmo Espírito que fará os nossos corpos mortais voltarem também à vida num corpo incorruptível, um corpo diferente, semelhante ao do Senhor. E o que nós sabemos da vida eterna? Não sabemos tudo. Deste lado da eternidade não saberemos tudo, mas nós sabemos muita coisa. Nós sabemos o suficiente para termos certeza de que nós não embarcamos numa canoa furada, de que o nosso barco chegará à praia celestial. Em nome de Jesus. Que Deus te conforte e abençoe com essa palavra, sabendo que você deve viver com alegria e com gratidão todos os anos da sua vida.